continuidade à linha dinástica davídica. Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, um rei muito famoso, muito importante. A situação da tentativa de Senaqueribe. Israel já havia caído nessa situação, tá certo? Salmanasser e Tiglat-Pileser, tá certo? Havia invadido já ao norte. E posteriormente Senaqueribe tenta uma invasão também ao sul, mas ele é repelido pela ação divina. Deus envia um anjo que mata numa noite só mais de 180 mil soldados do acampamento dos assírios, dando então esse grande desfalque e eles tendo que recuar suas tropas. Isso é contado de uma forma distorcida nos anais assírios, porque eles não vão reconhecer a sua derrota. Mas fica essa grande lacuna histórica, como que um rei mobiliza tantos equipamentos de guerra, tá certo? Tantos contingentes militares, com poderio, com uma capacidade que eles tinham estraçalharam Israel, derrubaram Samaria, que era uma importante cidade murada, além de outras nações em volta, tá certo? Você tem Damasco, por exemplo, né? Você tem outras nações em volta ali que também caíram para o poderio assírio, e ele para diante de Jerusalém, que nem era uma das grandes cidades de envergadura militar. Jerusalém já foi na Salomão, quando eles estavam todos incorporados e era uma unificação do reino. Mas com essa divisão, tá certo? E com outras guerras, invasões que já haviam acontecido a Jerusalém, Jerusalém não tinha toda essa capacidade bélica de resistência e muito menos de ataque. Então, quando você vê um contingente militar desse, um império assírio se mobilizando por essas terras e parando diante de Jerusalém, confiante da sua vitória, daqui a pouco fica uma lacuna histórica. Você busca nos anais assírios, você não encontra lá a conquista de Jerusalém, tá certo? Os despojos, os escravos, as deportações que eles sempre faziam. Essa lacuna nos fala muito acerca dos fatos, e o fato é que Deus interveio para a vitória de Judá, tá certo? Para a vitória de Jerusalém. Como Ezequias tomou a atitude correta, foi diante do Senhor no seu templo, colocou as cartas, porque Senaqueribe, através de seus oficiais, havia mandado cartas para que fossem lidas ao povo que estava nas muralhas, desesperado com aquele cerco, com aquela situação. E eles estavam conversando com o povo em hebraico, exatamente para tentar desestabilizar o povo naquela circunstância. Mas quando Ezequias toma essas cartas e leva diante de Deus e apresenta aquilo como uma ofensa diretamente a Deus, Deus toma para si essa batalha. De fato, ele se posicionou de uma forma correta diante de Deus. Então Deus usa do seu profeta, tá certo? Que será a sua boca ali naquela situação, e o profeta pronuncia a sentença: por um caminho vieste, por 7 voltarás. Colocaria um anzol no teu nariz, como Deus disse para Senaqueribe. E de fato foi o que aconteceu. Um anjo desceu, um anjo, apenas um anjo. Nem disse que foi um arcanjo, nem que foi um dos maiores, nem querubins, nem serafim. Um anjo, um comunicador divino, um angelos, tá certo? Um malach. Foi enviado e com a missão de tocar para a morte de pelo menos 180 mil soldados dos destacamentos assírios, que diante desse grande desfalque tiveram que recuar então as suas tropas. Então você tem essa situação que é bem famosa na gestão de Ezequias, que a gente obviamente vai estudar melhor acerca dela quando estivermos tratando acerca dos reis de Israel. Então Ezequias, profeta na sua época, era Isaías. Posteriormente Ezequias ele vai tomar algumas atitudes que vão desfavorecer a sua gestão, ok? Ele vai se afastar dessa fidelidade que ele estava professando diante de Deus nessas circunstâncias. E o seu filho Manassés será um dos piores apóstatas que já se observou em Judá. Amon, Josias, o rei da reforma, fechado, empreende uma grande reforma, encontra os livros da lei
e aí você vai ter uma tentativa de reforma de Israel nessa época. Logo abaixo ele coloca em linha Jeoiaquim, Jeoacás e Zedequias. Por quê? Porque eram todos reis fantoches que foram sendo alterados conforme a circunstância. Havia nessa época, a Síria já havia caído para a Babilônia. Babilônia era uma força em ascensão, tanto que ainda na época de Ezequias, a Babilônia já havia mandado um alto funcionário para analisar, para sondar a situação, e Ezequias meio que deu uma de lambe-botas, recebeu o cara, mostrou a casa de armas, mostrou todo o poderio bélico de Judá, né, Jerusalém. Isaías tentou repreendê-lo ainda, chamar ele à consciência, mas ele agiu soberbamente para com o profeta e pagou muito caro. Toda a nação pagou muito caro posteriormente. Tá? Então, Merodach-Baladan, um oficial enviado pela Babilônia, que foi muito bem recebido por Ezequias, que lhe mostrou toda a sua estrutura, tá certo? Toda a estrutura do Estado, de armas, de defesa e tudo mais. Então ele levou todo o mapa para que eles planejassem então a grande invasão para Jerusalém. Então na época, com a morte de Josias, Josias já morre em decorrência dessa situação de forças que está sendo medida entre Egito, a Síria já havia decaído nessa época, a Babilônia já havia derrotado os poderes assírios, Egito e Babilônia. Egito e Babilônia estão medindo forças. O faraó, que não tinha interesse especificamente em Jerusalém, ele apenas quer passagem, mas Josias entende ser seu dever defender os seus territórios, a integridade do seu território. Acredita-se que ele estava favorecendo uma aliança para com a Babilônia, uma vez que é uma política que já havia sido iniciada desde do rei Ezequias, né? Então ele tenta ali se posicionar em oposição ao faraó, é morto em combate, em batalha, nenhum demérito, ele é um rei e ele está então exercendo o seu papel, exercendo a sua responsabilidade sobre aquela situação, que é se posicionar em batalha, se necessário, pelo seu povo. Então ele morreu em batalha, morreu em guerra. Não há nada de estranho nisso. Então aquilo que foi profetizado acerca de descer em paz seu túmulo, né? Isso não caiu por terra, uma vez que ele morreu defendendo o seu povo como era a sua obrigação. Então ele morreu honrado, né? Mesmo que não tenha sido bem sucedido na batalha, mas morreu honrado porque morreu defendendo o seu povo. Então Josias morre nessa batalha, é colocado um rei fantoche, aí entra Jeoiaquim, colocado esse rei fantoche no lugar, que será então meio que vassalo desse imperador egípcio, do faraó egípcio, né? Que retornando da batalha, agora terá a substituição por Joacás, tá? E depois de Joacás haverá outra substituição ainda por Zedequias, e isso sempre nessa situação de ambivalência, né? De disputa de poder entre Egito e Babilônia. Então por isso que há essa mudança, né? Eles estão colocados em linha porque é uma mudança rápida de monarcas que são alterados devido a essa situação na qual o rei está estabelecendo seu rei, o imperador está estabelecendo seu vassalo, né? Seu rei fantoche ali no lugar. E aí termina então com Jeconias é a situação em que Israel de fato terá sido deportado para a Babilônia, e quando houver essa deportação, são três invasões que Babilônia promove contra Judá, e depois é deixado ali Gedalias, tá certo? Gedalias, que fica então como administrador daquelas pessoas que restaram na terra, da terra arrasada, na verdade, né? Mas ele fica ali então. Então você tem a história de Judá que corre dessa maneira, muito diferenciada da história de Israel, que pode ser exemplificado no quadro que se apresenta com a subida de Jeroboão I, a primeira dinastia estabelecida de Jeroboão, a passagem dinástica para Nadab, tá? Só que Nadab é covardemente morto em batalha por Baasa, tá? Baasa, ele se aproveita ali de uma vulnerabilidade, mata Nadab, assume o poder, e isso não era tão estranho para as tribos ao norte, para Israel, porque como já foi analisado aqui ao longo do nosso
estudo, estava